Sou Estefânia Siqueira, nutricionista, e hoje eu vim trazer um vídeo tirando dúvidas lá do grupo do projeto Meu Corpo, Meu Foco. Certo, então vamos lá. Eu separei aqui, eu vou ler e depois a gente comenta, tá bom? Aqui ela escreveu: para mim a dificuldade é massa, embora não coma muito, mas isso me engorda. Certo. Você tem que entender que tipo de massa, que horário, como é que tá teu estilo de vida, como é que tá teu metabolismo, porque uma coisa só da alimentação não engorda ninguém, tá bom, gente? Isso é mito de você, eu vou comer arroz à noite e não vou comer porque vai me engordar. Ou eu quero emagrecer, eu vou tirar isso. Gente, isso é mito. Um alimento só, num contexto geral, ele não faz nada por ninguém. Então, já começa aí o primeiro erro daí, porque ela colocou na cabeça que a massa engorda, né? Só porque aí tem mais. Hum, não como doces, certo? Porém, refri nessa quarentena, Jesus, foi além da conta. Não come doce e tá tomando refrigerante, é a mesma coisa, tá? Então, acaba que você tá trocando 6 por meia dúzia. Não tá fazendo algo legal. Refrigerante é bastante prejudicial. Então, olha, a gente já encontrou um ponto que já tá dificultando aí para o seu processo de perda de peso. Não tomo café da manhã, só almoço. Aí um primeiro problema, você acorda que horas? Se você acorda muito cedo e fica esse período todo da manhã sem comer nada, quando chega no almoço, você vai chegar com muita fome. E se tiver massa no almoço, aí você vai comer muito, né? Então você já vai ter uma ingestão calórica mais alta que o normal. Então observa isso. À tarde como uma fruta, certo? Essa uma fruta pode ser porque ela já não tá com tanta fome porque comeu muito no almoço. Às vezes a pessoa come muito no almoço, fica com o estômago cheio, a digestão lenta, à tarde já não tem tanta fome. Mas no jantar aqui e janto, na janta é que o bicho pega. Como as crianças amam pizza, cachorro quente, sanduba, eu termino comendo. Então aí ela já cai na tentação. Por quê? Porque tá com fome novamente. E às vezes o dia foi bastante cansativo, foi estressante. Para você ir para a cozinha preparar uma comida ou algo que seja mais elaborado, você já fica desestimulado. Aqui eu já pontuei esses problemas iniciais, mas o segredo principal é você ajustar uma rotina, tá? Organiza teus horários, organiza tua rotina. Se você tem os horários certinhos ali para café da manhã, café da manhã não, porque você disse que não faz, né? Mas almoço, jantar, já organiza, já planeja, negocia com sua família essas refeições. Por quê? É saúde, a gente está falando de emagrecimento aqui no caso dela, porém não é só emagrecimento, é saúde, saúde para você e para sua família. Então tenta negociar aí com eles alguns dias na semana, final de semana, para que a janta seja algo mais mais fora, né? Mais por fora, um lanchinho mais assim. Que realmente todo mundo merece, isso aí não é problema. Já até falei em outro vídeo aqui sobre o dia fora da dieta. Eu não gosto de falar dia do lixo, né? Mas o dia fora da dieta, o dia que você pode comer suas besteirinhas. Mas uma dica é essa, organiza a tua rotina, observa essa questão do teu café da manhã, não é obrigatório estar comendo de 3 em 3 horas, estar comendo ali, contando no relógio, não é obrigatório, mas você tem que observar o seu corpo, os horários que você não sente fome e os horários que você tem fome, tá ok? A próxima, ela colocou assim, eu sempre como uma coisa entre o horário de 3 em 3 horas. Tento comprar sempre coisas light, integral, mas com essa quarentena minha ansiedade aumentou muito e às vezes como de instante em instante, às vezes de meia em meia hora, certo? Antes de eu continuar aqui, o que ela está falando, vamos falar sobre essas refeições de 3 em 3 horas. Eu disse na dica anterior que você não é obrigada a estar se comendo de 3 em 3 horas, você está livre para observar como é que seu corpo trabalha, quais são os horários de fome, de saciedade, beleza. Só que se a pessoa ela já é um pouco mais ansiosa, se ela tem essa vontade de ficar comendo sempre, é interessante estar comendo de 3 em 3 horas, porque aí você se mantém saciada sempre, tem um suporte calórico ali certinho e tem nutrientes, tem variedade de nutrientes, porque a gente tem que observar, como, mais uma vez eu falo, que não é só emagrecimento, gente, a gente tem que pensar também na saúde. E às vezes você passa o dia comendo as mesmas coisas,
Às vezes você passa a semana almoçando a mesma coisa, aquela coisinha básica que você não tem uma variedade de nutrientes. Se você não tem variedade de nutrientes, você até vai ter um cabelo quebradiço, uma unha quebradiça, uma pele ressecada. Então, tudo isso a gente tem que observar, tá bom? Até aí ela tentou fazer certinho, comer de 3 em 3 horas. Ela disse que tenta comprar coisas light e integral. Gente, alimentos light, diets integrais, tem que ser observados, tem que olhar a composição dele, os ingredientes. Não é tabela nutricional, tá? Tô falando de ingredientes. Nem sempre um alimento que é integral, ele vai ser riquíssimo em fibras, tá? Porque assim, na nossa lei, se tiver uma certa quantidade de composição de fibras, ele já pode ser colocado como integral. E nem sempre ele vai ser realmente um alimento saudável. Ou ele vai ser rico em fibras e vai ter muito açúcar. Então, fala com o seu nutricionista, tira dúvida para saber se aquele alimento realmente ele vai ser algo benéfico para você, tá bom? Inclusive, já fica aqui, se vocês quiserem um vídeo falando sobre isso, já fica como sugestão para o próximo vídeo, sobre desvendando rótulos aí, né? Vamos falar sobre ingredientes, que aí já fica bacana para vocês tirarem suas dúvidas e todo mundo vai ficar expert em estar lendo os ingredientes dos alimentos. Continuando, ela disse que a quarentena aumentou muito a ansiedade dela. Gente, todo mundo teve problemas de ansiedade nesse período da quarentena. É fato, tá? De alguma forma. Então, o que é que acontece? Como já passamos aí um bom tempo de quarentena, a gente já está começando a se ajustar, a organizar uma rotina. No início foi bem difícil, mas agora a gente já está se acostumando. Já estamos criando um padrão, uma rotina. Então, tenta estimular metas do teu dia mesmo. Pontua lá horários, pontua refeições, porque crises de ansiedade ou momentos de ansiedades, a grande maioria tem. Isso aí não é um problema grande, a não ser que realmente seja uma crise a ponto de você ter que ser levado ao hospital. Aí sim é algum problema bem grande. Mas se não, vamos respeitar seu momento, tenta observar o que você está sentindo, como você está se sentindo, porque a comida ela não vai ser a saída para essa ansiedade, tá? Um conselho que eu dou sempre é procurar uma psicóloga, um psicólogo, porque você conversa, você vai entender quais são seus pontos de ansiedade e não vai descontar nessas coisas, né? Na comida, no caso. Então, tenta e também fazer meditação, fazer atividade física, tudo isso ajuda a controlar bastante. Então, procura meios para você tratar a ansiedade. A gente tem que tratar o problema e não passar por cima como se não existisse, tá certo? Aí aqui ela continua, ela tá comendo de meia em meia hora por conta da ansiedade e antes não jantava, mas agora tá jantando toda noite. Eu acredito que ela queira dizer aqui ela continua, é uma coisa que não estava me controlando. Às vezes, toda noite eu comia 5 pães com carne e salsicha. Pizza, comia 5 pedaços, mas já estou focada desde ontem. Então, ela já encontrou aí uma solução para a rotina dela, já encontrou uma solução para não sair tanto, né? Para não quebrar tanto aí. Então, tá de parabéns, que ótimo. Mas eu vou falar aqui. Ela disse que comia 5 pães com carne e salsicha. Gente, salsicha é um veneno, tá? É um veneno, é o câncer embalado. A gente pode dizer assim, inclusive tem alimentos que são terríveis. Também já fica como sugestão de vídeo aí para os piores alimentos. A gente não pode nem falar que é alimento, que é tão processado, que é tudo criado, né? Certo. Então, ela, no caso dela, que ela já voltou pro foco, né? Ela disse que já começou aí, então isso é ótimo. Então, ela encontrou uma solução aí para a rotina dela, para a ansiedade dela, e é isso que deve acontecer. Você não deve se aceitar ficar com essa ansiedade, ficar com pena de si mesmo sempre. Procura ajuda, procura estabelecer algumas metas, criar um outro tipo de rotina, tudo dentro da sua realidade e das suas possibilidades, tá bom? Uma outra pessoa que mandou a dificuldade dela, ela escreveu assim: o mais difícil para mim é comer saladas e coisas fitness. Tá bom, a salada é questão de gosto mesmo, assim como tem pessoas que não gostam de ovo, tem outras pessoas que amam ovo,
ou tem pessoas que não gostam de feijão e outras amam feijão, do mesmo jeito é a salada, tá? Tanto salada crua ou cozida. Com relação à salada, nós só temos que substituir as quantidades de fibra que tem na salada por outros alimentos dentro da sua refeição, do seu dia. Então, beleza, até aí tudo bem você não gostar de salada, porque a gente vai substituir essas fibras e esses nutrientes por outras coisas, certo? Agora, comidas fitness. O que seriam essas comidas fitness, tá? Porque assim, dentro de uma reeducação alimentar, de um programa alimentar, reeducação, ele deve ser adaptado dentro da sua rotina. Então, não tem coisas específicas que devem entrar. Tem coisas que devem sair, isso é certeza. Mas coisas, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso não existe, tá? Na verdade, esse termo comida fitness, alimentos fitness, foi criado há um tempo, há uns anos atrás, que esteve muito em alta, mas que nada mais foi que uma moda, tá bom? Isso não interferiu na melhora de ninguém, do corpo de ninguém. Isso aí só foi uma moda de um termo que foi utilizado para alguns alimentos, que tipo, tinha batata doce, que tinha mais frango, coisas do tipo, tá bom? Mas que a gente consegue adaptar aí da maneira que ficar melhor para você. Agora sim, se você é do tipo que come muita besteira durante o dia, aí sim é um problema, tá? Aí sim é um problema, porque se você não come coisas fitness e come muita besteira, muito junk food, aí a gente fica sem ter o que fazer, né? Tem que ajustar isso aí, tem que melhorar. A outra dificuldade aqui que ela escreveu foi: pra mim tudo é difícil, porque eu amo comer, só não sou chegada a doces. Mulher do céu. Mas aí você vai comer. Você vai continuar comendo, você não vai passar fome. Por isso que eu digo, no meu vídeo anterior, eu falo sobre isso também, sobre estar passando fome em dietas, né? Porque isso é muito errado. Você vai comer, você vai continuar se alimentando bem, você não vai ficar com fome, não vai passar mal de fome. Você só vai ter que fazer algumas escolhas mais saudáveis, né? Lógico que você não vai poder estar comendo aquela fritura que vamos supor que você comia todo dia. Isso aí já vai ser bastante prejudicial. Então, é só fazer alguns ajustes, mas você vai continuar se alimentando muito bem. E se você fizer tudo certinho, você pode se permitir algumas besteirinhas, algumas coisas da sua preferência no final de semana, que é uma escolha. Se você está fazendo tudo certinho, se você estiver focada, aí você vai lá com uma besteirinha e você não vai ter um prejuízo tão grande no final do mês, aí no final do resultado. Uma outra menina escreveu assim: gosto de me alimentar bem, adoro praticar atividade física, no entanto, relaxei muito em cuidar de mim. Olhar para mim, me ter como prioridade. Esse projeto é o pontapé inicial para minha mudança física e principalmente de vida. E eu gostei muito disso, do que ela escreveu aqui, porque às vezes a ansiedade, a baixa autoestima está muito relacionado a pessoa ela se sentir mais relaxada, ela se deixar levar. Às vezes ela se contenta do jeito que tá e pronto. E aí mais na frente ela vai ver como o prejuízo que foi, e aí para voltar ao que era ou para começar um projeto novo é bem difícil. Então, tenta fazer coisas que você gosta, acorda para essa realidade que está acontecendo com você e tenta focar no objetivo. Coloca esse objetivo como foco para você, se adapta aí dentro da sua realidade. Por isso que é muito interessante você estar participando de projetos como esse, porque as meninas vão conversando e umas vão estimulando as outras. Então, vira um grande grupo ali de terapia, de conversa. Uma vai estimulando a outra, vai vendo o resultado da outra e vai querendo também. Então, isso é uma grande forma de estar se ajudando e de receber ajuda. Então, se você não se sente estimulado o suficiente, se envolve nesses projetos. Não é só em grupos, mas existem vários tipos de projetos fitness, aplicativos, tem várias formas de você se sentir envolvida nesse processo. E mais uma vez eu digo, procura um psicólogo se você sente que precisa conversar com alguém, se você sente que essa sua baixa estima, se ela chegar a um ponto de realmente te prejudicar e você não conseguir se reerguer. Então, procura uma ajuda, se envolve em algum projeto, coloca esse objetivo como foco principal
que você vai conseguir. Uma outra escreveu assim: o que é mais difícil é adaptar as comidas que tenho como gostosas em uma forma saudável, manter a dieta, ter controle emocional para não descontar tudo na comida. Aí foi o que eu já expliquei, acabei de falar, né? Em relação ao psicólogo, procurar uma ajuda se você sente que é algo que é bastante difícil para você conseguir fazer sozinha. Com relação a adaptar comidas gostosas, o que é que eu costumo falar? Todos os dias você não faz uma receita diferente, você não faz um bolo diferente, a não ser que você trabalhe com isso, ou se você realmente esteja muito disposta a estar comendo uma coisa diferente. Então, isso não é uma coisa que é rotineira de você estar fazendo uma comida deliciosa, uma lasanha, isso não é rotineiro. Principalmente para quem tem um estilo de vida um pouco mais corrido. Então, o meu conselho é: adapta a sua alimentação saudável de uma forma saborosa, prazerosa, que você vai gostar, que você vai se sentir bem, porque isso vai te levar a seguir essa dieta, esse planejamento alimentar a longo prazo, porque o interessante é isso. E você se permita comer suas receitinhas saborosas, suas comidinhas mais elaboradas, coisas que você gosta de preparar, no final de semana, em dias que você vai se sentir mais confortável para isso. Principalmente mulher tem muita ondulação de humor, dentro do mês a gente tem períodos de felicidade, de tristeza, de ansiedade, de estresse, isso é normal, tá? Mas assim, não chega a ser a um ponto que vai perder o mês inteiro de dieta. Então você se observa, aprenda sobre você mesmo, se conheça, os seus momentos, que assim você vai conseguir fazer um ajuste da sua rotina, da sua alimentação dentro desses períodos, tá bom? É complicado no início, mas não é impossível, você consegue. Por hoje é só. Essas foram as principais dificuldades que eu encontrei lá no grupo, que as meninas enviaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões para mim. Se você tem dificuldades e quer ver ele comentado aqui, eu pretendo fazer mais vídeos. Então, fique à vontade, converse, fale, deixe sua sugestão e até o próximo vídeo.